Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro de Sociologia comigo, professor Josimar Gripa, e é com alegria que eu acolho cada um de vocês para esse bate-papo. Bom, antes de iniciar esse encontro, quero lembrar que o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, a sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização, ela é passível de medidas judiciais. Então, meus queridos e queridas, sejamos mais uma vez bem-vindos. É o seguinte, quando falamos em direitos humanos, é claro que a gente sempre vai, né, associar essa temática aos contextos, né, que são discutidos na atualidade, que defende ou não determinados grupos, que se fecham, né, pequenas discussões, mas que essas pequenas discussões elas são amplas e por aí vai. Quando nós tratamos dessa temática, é necessário a gente pensar o seguinte: do que nós estamos falando? Quem é esse ser humano que, que detém, né, que tem direitos? E quais direitos são esses? E por direito, o que nós estamos pensando na nossa, vamos dizer assim, na nossa realidade? O que seriam direitos hoje? E aí nós veremos que, né, a construção histórica da compreensão dos direitos humanos, ela tem, né, ela é carregada consigo a partir, né, de algumas possibilidades de pensar a relação do homem em sua sociedade, tá? Em seu grupo. Então, nós não podemos deixar de pensar, né, essa contextualização, uma vez que narrar os direitos humanos é narrar a construção histórica, é narrar a construção, né, que o homem produziu na realidade em que ele se insere, e o mais importante, é falar do reconhecimento do homem por ele mesmo. O que significa isso? Significa pensar que nós, né, nós damos possibilidades de pensar o direito, né, nós damos possibilidade de pensarmos uma construção de ideia de ser humano a partir daquilo que nós produzimos na nossa interação com a sociedade. Aulas atrás, nós vimos o processo de socialização. A partir do momento em que o homem interage, ele passa a ser visto, né, como um sujeito no mundo, ok? Só que essa compreensão de sujeito, ela só é possível a partir, né, daquele momento em que nós passamos a visualizar que nós temos, né, possibilidades de angariar aí, olha, né, de galgar alguns direitos que são básicos. Ou seja, eu preciso de algo que garanta a minha presença e, em especial, que garanta, né, a vida para que eu tenha condições de seguir. Até aí tranquilo? Até aí tranquilo? Vamos lá. Luiz, podemos? Ok. Samuel, não muito. Qual parte, Samuel? Ok. Pensa o seguinte: a partir da construção do conceito, a partir da construção do conceito de ser humano, ou, né, a partir da construção da ideia de homem, a gente passa a, né, a gente passa a preservar, ok? Essa garantia é uma preservação daquilo que faz com que o homem esteja em grupo ou esteja em sociedade. Tranquilo? Vamos lá. Pensei homem, né? Construí o conceito de homem, agora eu preciso garantir que o homem tenha, né, a preservação daquilo que lhe é primordial. Ok? Pensei em homem, a partir dessa construção,
eu preciso garantir que ele tenha o mínimo para ser, né, para conviver com os demais. Tranquilo? A partir do momento que o homem se faz presente no mundo, né, a partir do momento que ele se entende na realidade, eu preciso garantir que ele tenha condições mínimas para estar com a gente. Tipo assim, olha, eu estou né, eu faço interação com o grupo e a partir dessa interação eu sou visto. A partir do momento que eu sou visto, eu me identifico. Ao me identificar, o que que acontece? Eu, Josimar, preciso ter a vida. Vou trazer aqui o conceito de vida. Preciso ter a vida garantida. Ok? Só que para ter a vida garantida, foram necessários, né, alguns reconhecimentos. Foi necessário que o grupo reconhecesse, né, alguns valores universais. Tranquilo? Tranquilo dessa forma, Samuel? De boa mesmo? Então vamos lá, hein? A partir dessa, a partir dessa construção, então, o que que eu, Josimar, tive que pensar? Eu, Josimar, tive que pensar justamente na minha relação, na minha relação com as pessoas. Por isso que a interação entre grupos, ela foi fundamental para a gente pensar quais princípios, né, o grupo iria, quais princípios o grupo iria ah, aprofundar e até mesmo, né, resguardar. E aí o que que nós, né, visualizamos? Visualizamos o seguinte, que essa preservação só seria possível mediante algumas compreensões, até, né, algumas compreensões que pudessem enaltecer não apenas a vida do grupo, mas em especial a vida do indivíduo. O que que nós trazemos nessa referência? Primeiro ponto, né, que os direitos humanos eles preservam o ser humano, ok? Porém, a vida social ela vai categorizar os seres humanos. Ao categorizar, a gente percebe que os distanciamentos entre os sujeitos elas serão cada vez mais evidenciadas. Quando evidenciamos esses, como que eu posso dizer? Quando evidenciamos esses distanciamentos, o que que acontece? Quando nós destacamos os distanciamentos. Por exemplo, o distanciamento entre rico e pobre. O que que acontece quando esses distanciamentos são cada vez mais evidenciados? Samuel, a gente categoriza pessoas, pessoas e grupos. Vou pegar aqui duas categorias. A categoria de rico e pobre. Tranquilo para você até aí? Ah, então você não sabe responder. Você entendeu, mas não sabe responder. Ah, tá. Eu ia me explicar de novo. Gente, a partir desse distanciamento, a gente tem algumas, algumas compreensões, né, sobre as diferenças. E é claro, né, que essas diferenças, né, que a gente visualiza e muitas vezes pontuamos nas nossas falas, nos nossos comportamentos, essas diferenças elas são cada vez mais ah, acentuadas quando o cursor histórico, né, quando a história ela de fato nos apresenta forças
para esse distanciamento. O que que isso significa? Significa dizer o seguinte, que existem produções de sociedade, existem formações de sociedade que a gente acaba aderindo porque nós nos formamos dessa forma. Pessoas nos ensinam que essa categorização ela é evidente. Pessoas nos ensinam que essa categorização ela valoriza o grupo do qual nós estamos. E se a gente pegar, né, o ideário social, ou seja, se a gente... Perfeito, Bruna, perfeito. A gente vai chegar nos estigmas. E essas categorizações, elas vão deixando registros, né, de conflitos. Por que ela registra conflitos? Porque um grupo não vai autorizar que o outro ascenda socialmente. Ou seja, não vai deixar que o outro cresça socialmente. E aí é onde, né, os grupos eles acabam se registrando, né, através de algumas marcas históricas, ok? Essas marcas elas serão vistas, né, elas serão vistas no decorrer da história. E essas marcas elas vão diminuir a participação de um determinado grupo na vida social. Peguemos, por exemplo, a história da infância. A infância é um tema que eu acredito que a gente, né, precisa ficar bastante atento, porque ela transita em toda a prova do Enem, não apenas em uma área específica. Tá? Ela transita, ela está presente em toda a prova do Enem. E aí, né, qual é a nossa compreensão de infância? Hoje nós vemos a criança como um sujeito de direitos. Só que na história, a criança não era vista dessa forma. Se pegarmos, né, a história do Brasil em especial, até a década de 90, né, que é o marco, essas marcas são geradas por conflitos? Exatamente, Samuel. Os conflitos geram marcas e as marcas, elas potencializam, elas fortalecem o conflito já existente. Tá? Tranquilo? Beleza, então. Se pegarmos a história da infância até a década de 90, a criança ela não era vista como um sujeito de direitos, que precisam, né, ter aí, olha, uma garantia para o seu desenvolvimento. A criança já era vista como um adulto em miniatura. Por isso que algumas temáticas, né, hoje elas são muito discutidas a nível, né, a nível nacional. Por exemplo, quando a gente fala da erotização infantil, já leram alguma coisa sobre o tema? Erotização infantil? Ou não, nem ouviram falar? Já, né? Pois é, Alan. É uma temática, é um tema que a gente precisa tá na nossa sociedade afora. É muito discutido nos dias, né, nos tempos atuais. Só que assim, quando nós falamos da erotização, é justamente, né, remete-nos a uma concepção histórica em que via, né, em que se via a criança como um adulto em miniatura. E dentro dessa temática da erotização infantil, nós podemos trazer, por exemplo, a violência, né, que as crianças sofrem, que são as violências sexuais. Percebe? Por quê? Porque o adulto, né, o adulto que visualiza a criança como esse adulto em miniatura, obviamente precisa, né, precisa ter uma discussão aí para colocar a criança e mostrar que a criança está no processo de desenvolvimento. Então, bom dia, Lila, bem-vinda. Então, observamos que essa estrutura social
ela cria marcas. E aí essas marcas, Bruna, ela pode ser compreendida como estigma, ok? Que é aquela marca difícil da gente remover. Tranquilo? Tranquilo até aí, galera? Beleza, então. Agora pensa comigo o seguinte: é claro que a construção, né, dos direitos humanos no Brasil, nós temos alguns vieses aí que nos ajudam a compreender o seguinte. Primeiro, o Brasil ele é né, recentemente ele foi redemocratizado, né? O período, né, ditatorial, ele foi um período que deixou assim marcas, e essas marcas são sentidas até hoje, sendo que a visão que nós temos hoje, né, voltadas para os direitos humanos, ela é muito uma visão, né, direcionada para um certo punitivismo. Então, o nosso olhar ele é muito centrado na ideia de um punitivismo. Só que antes da gente chegar nessa concepção do punitivismo, é necessário a gente pensar que as questões voltadas para os direitos humanos, elas se dão, né, em diferentes contextos. E é que nós chamamos, né, de geração ou gerações dos direitos humanos. Essas gerações dos direitos humanos, elas estão é, divididas em três momentos. O primeiro momento histórico, né, é aquele momento da Revolução Francesa, em que se buscava o que mesmo, gente? Qual era o lema da Revolução Francesa? Alguém, alguém lembra? São três conceitos muito importantes para pensar o homem. São três: liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, são três conceitos que vão acompanhar a compreensão de direitos humanos, ok? Só que para acompanhar para acompanhar essa nossa, vamos dizer assim, essa nossa possibilidade de tratar os direitos humanos, é justamente nós tratarmos os direitos humanos a partir do próprio homem. Que homem é esse? É o homem da modernidade. É o homem que, né, tem buscado vivenciar uma vida cada vez mais direcionada para uma proposta, vamos dizer, é, da autonomia, ok? Uma proposta da liberdade, uma liberdade cada vez mais acentuada, né, nos propósitos que o homem tem para si, para a sua vida. Por isso que hoje, né, discutimos muito, né, sobre essa liberdade voltada para um viés não apenas filosófico, não apenas teórico, mas pensar, né, por dentro da vida quais seriam os momentos em que essa liberdade de fato está presente na vida do sujeito. Ou seja, eu, Josimar, acredito nessa autonomia, acredito nessa liberdade. Ok. Agora, como que eu, né, pertencente a um grupo, me identifico, ou melhor, identifico essa liberdade? Então não é mais o indivíduo em si. Hoje nós falamos nos coletivos. Diferente lá do início, né? Lá quando a gente começa a pensar, né? Lá no século XVII, quando a gente começa a pensar sobre essa liberdade, sobre essa concepção né, de igualdade. É claro que hoje o conceito de igualdade ele extrapola simplesmente a ideia do ser igual. Hoje nós compreendemos com Richard Hort, né, uma noção do direito que
né, visa atender os princípios da equidade dentro dessa normativa da igualdade. Já ouviram falar em equidade? Já ouviram equidade ou não? Alan, não. No base já. Ah, ano passado, né? Show. Então, só fazer memória para ajudar o Alan. Quando a gente fala em equidade, nós não estamos atribuindo apenas uma concepção da ideia de igualdade. Igualdade, segundo a nossa Constituição, todos nós temos perante a lei. Até aí tranquilo, né? Ah, todos nós somos iguais perante a lei. Né? O princípio norteador da nossa justiça, do nosso conceito de justiça, é prevalecer, é fazer prevalecer a concepção de igualdade, de que nós somos iguais perante a lei. Só que a ideia de igualdade, ela passa a ser superada no sentido, né, de ser revista quando a gente percebe que essa igualdade ela não, ela não possibilita condições para as pessoas, né? Para as pessoas terem condições de fazerem ou de alcançarem um determinado espaço ou alcançarem, né, um determinado feito. Então, pensamos agora, né, a partir dessa concepção, né, pós-moderna, vamos assim dizer, né, mais contemporânea do direito, no sentido de equidade, ou seja, criar condições para que todos se beneficiem ou possam, né, usufruir de determinados interesses, ok? Então, nós criamos condições iguais para todos. Tranquilo, Alan? A igualdade trata todo mundo igual. Ah, tá aí, ó. Todo mundo pode ou todo mundo alcança. Agora todos têm condições para isso. Aí já é uma outra história, entendeu? Por exemplo, a gente está na educação remota. A educação é direito de todos, certo? Será que todos têm condições de acesso? E aí? Então vamos criar condições? Então é justamente aí, olha, pensar na criação de condição. Tranquilo? Beleza, então. Gente, tranquilo esses dois conceitos, igualdade e equidade? De boa? Bom, esses conceitos, eu vou seguindo, hein? Esses conceitos, não apenas de igualdade e de equidade, eles fazem com que um conceito chamado de justiça seja praticado. E a noção de justiça, galera, ela é uma noção diversa, tá? E aí eu, né, não vou citar nomes, mas você vai saber que você escreveu isso no seu texto, que eu gostei muito da sinceridade do texto. Quando a gente traz a compreensão de um justnaturalismo, que você não quis entrar nos detalhes do que é justnaturalismo, eu queria, né, saber mais, porque eu fiquei com vontade de ler mais, especialmente quando você parou ali, ó, não vou falar sobre justnaturalismo. Então tá, não vai, não vai. Quando a gente trata do conceito de, né, a noção de justiça, essa noção ela ganha algumas, algumas compreensões que diferem, né, historicamente. Nós sabemos que a noção de justiça ela é vista, né, como aquilo que, né, aquela ação, né, do qual nós vamos criar condições para que todos, né, usufruem do benefício de ser humano, ok? E aí então a noção de justiça ela vem para
tornar as ações justas. Não é à toa que o direito positivo, né, vai se apropriar de uma concepção que vai fazer valer, né, que vai observar com melhor precisão os comportamentos individuais. Esses comportamentos individuais serão avaliados mediante, né, as normativas que são estabelecidas pelo contrato social. Ponto. Então, eu, Josimar, serei avaliado, serei julgado pelo direito positivo. O que é o direito positivo? Direito positivo é o direito, que está constituído nas leis. Tá? São aqueles direitos pensados, tá? A partir de um fato. São aquelas normativas pensadas e registradas para atender, para atender o grupo, ok? Então nós criamos regras para atender o grupo e nós seremos julgados mediante aquela regra, ok? Tranquilo? O direito positivo, então, ele vai trazer a forma para ser encaixada dentro daquele grupo. Então, o que extrapola, né, o comportamento que extrapola aquela determinada normativa, ela é julgada, ela é avaliada e julgada e, consequentemente, punida. Tranquilo? Essa é a concepção do direito positivo. Nós temos uma outra compreensão que é o direito do justnaturalismo. Já estudaram essa temática? Justnaturalismo? A justiça natural? Ou não? Não? Ok. Justnaturalismo. É uma concepção que a gente encontra desde Aristóteles, ok? Aristóteles já pensa, né, na promoção do justnaturalismo a partir, né, da concepção da prática das virtudes, ok? A virtude que zela pelo bem comum, que zela pela busca de uma felicidade comum. E aí pensamos no conceito de política, né? O zoon politikon, o homem que é um animal político. A partir da concepção do direito natural, veja bem, galera, direito natural, ou seja, não depende, né, do grupo para ser pensado. Ele já acontece. Nós já concebemos e nós, né, já trazemos desde o nosso nascimento certos valores, certos princípios que são passados, né, de geração em geração e fortalecidos assim através da oralidade, ok? Então, para o justnaturalismo, o que prevalece são aquelas, né, é uma ideia que ela é imutável. Ou seja, essa concepção, ela não muda, ok? Essa concepção, ela não muda. E aí, então, a gente segue, né, o cursor histórico, promovendo pequenas alterações na compreensão desse conceito. Por isso que quando a gente avança no cursor, né, no tempo histórico, a proposta do direito positivo e a própria compreensão do justnaturalismo, ela vai se adaptando com o tempo. E aí, gente, por justnaturalismo, nós podemos trazer uma noção, por exemplo, do direito, né, de um direito natural, que é o direito natural, por exemplo, o direito à vida. É um princípio do justnaturalismo, certo? Exatamente. O justnaturalismo tem como característica ser imutável, ok? Tranquilo, Samuel? É a justiça natural, por isso que ela é imutável. Ela acompanha a gente, nós transmitimos de maneira oral, né? Muitas vezes ela está presente no direito positivo, está presente no direito positivo. Só que ela tem uma força maior
fora desse direito. Então, assim, ó, independente do direito positivo, independente da normativa, o que que acontece? Nós zelamos por esse direito, independente do direito positivo, ok? E outra, né, por ser uma justiça natural, ela é válida em qualquer espaço, diferente do direito positivo. O direito positivo ele é local, sendo que, vamos pegar aqui, né, a nível nacional, o Brasil tem uma Constituição que difere, né, das constituições de outros países. Mesmo que tenha assinado acordos, algumas declarações e por aí vai. 5 minutos. Tranquilo? Tranquilo, galerinha? E então essa noção né, do conceito de justiça, né, em especial a justiça, né, pensada pelo direito natural, ela foi sofrendo alteração no decorrer do tempo, sendo que a segunda geração dos direitos humanos trata justamente na relação de trabalho, trata justamente a partir da visão do homem trabalhador. Então, essa segunda geração dos direitos humanos, ela vai trazer para nós uma noção, né, de que o homem, né, nas relações de trabalho, ele precisa voltar, ele necessita retornar ao seu conceito de humano. Por quê? Porque as relações de trabalho eram relações de exploração. E aí, né, o movimento político ele começa a ser questionado. E aí surgem o quê? Os movimentos anarquistas, os movimentos socialistas e comunistas. Justamente pensando aí, né, nessa luta né, que foi travada, justamente para tratar, né, a, modos de vida contrário àqueles modos que os liberais estavam pensando para a população, ok? Então o homem ele não deve ser visto apenas como cifras, como aquele que deve ser explorado para aumentar lucros, mas ele tem uma vida e a própria compreensão de política necessita produzir e reproduzir ações sociais que valorizem o próprio homem, e não apenas a cifra que está por detrás dele. Por isso que a terceira geração dos direitos humanos, né, que é a geração dos tempos atuais, vai falar dos coletivos. Olha a mudança, gente. Século XVII, temos então o boom, né? A liberdade, a fraternidade, a igualdade. Ok. Depois vem os movimentos contrários às ideias liberais, pensando o homem, né, que está para além da cifra. Depois, o que nós encontramos? Os coletivos. Grupos que se reúnem, mas têm a sua vivência coletiva diminuída em relação a outros. Devido ao quê? Aquilo que a Bruna pontuou anteriormente. Devido aos movimentos históricos que estigmatizaram grupos, criminalizaram grupos. E esses grupos a gente começa a ver na próxima semana. Tranquilo, galera? Pelo tempo aí já vai acabar, hein? Alguma observação? Luiz, você entendeu a referência do texto que eu falei, né? Exatamente, são as barreiras simbólicas. E essas barreiras simbólicas têm uma força muito grande, tá? Aí na próxima aula a gente começa falando sobre as violências, né? Não vamos deixar de falar de violência, a violência psicológica, a violência simbólica, a própria violência estrutural, que marca, né, territórios e